Se é para tratar o day trade como uma empresa, você sabe quanto que vale a sua empresa hoje? Se você fosse vendê-la, quanto ela valeria? Quanto alguém pagaria para tê-la? Eu trago uma reflexão sobre o que é a empresa, como eu vejo o day trade como empresa e principalmente quais critérios contábeis eu utilizo para valoração da minha empresa no day trade. Se você se interessa sobre isso, eu peço que acompanhe o vídeo e veja qual a minha visão com base na experiência que eu tive tanto no day trade quanto na minha vida profissional. Quanto que vale então a sua empresa de day trade? Como eu sempre falo aqui, trato o day trade como uma empresa, eu preciso aprofundar um pouquinho mais a minha visão e expor para vocês o que eu entendo como empresa e a decorrência disso. Bora então para o material que eu montei. Vou trazer um pouquinho de noções de contabilidade aqui. Eu sou auditor fiscal, como sabem, mas eu evitarei, já antecipo as desculpas aos amigos contadores e da área, que o objetivo é didático aqui. Posso incorrer em alguns pequenos equívocos mais técnicos, tá? Então, o que eu entendo como empresa? O que é uma empresa? O que é uma organização? Então, uma empresa, basicamente, ela se inicia com alguém tendo uma determinada ideia, e aí ele emprega vários recursos, né? Um deles é capital financeiro, ele aluga um galpão ou compra, tem um terreno, contrata pessoal, compra matéria-prima, que é esse saquinho aqui de açúcar, compra garrafinhas, produz um produto, tá? Então ele tem uma parte física de investimentos ali, que eu chamo, em contabilidade é chamado de ativos tangíveis ou físicos, né? Tudo que é palpável, contável, mensurável é ativo tangível. E aí, somando com o know-how, a capacidade de produção e conhecimento, etc., isso é intangível, não é palpável, né? A empresa ela consegue produzir um determinado produto. Nesse exemplo aqui, vocês já começam a imaginar qual produto que a empresa está produzindo. E aí o ciclo se encerra, alguém paga por isso e retroalimenta a empresa a produzir novamente. Essa empresa, como vocês já imaginam, é um exemplo, estou trazendo aqui a Coca-Cola. E eu quero trazer aqui o seguinte, eu trago esse exemplo como exemplo de extremo sucesso, obviamente, mas de uma empresa tradicional como a Coca-Cola, que produz refrigerantes e entre outros produtos aí. Qual que é o valor, quanto custa a empresa Coca-Cola? É isso que nós temos que entender e é extremamente importante isso. Qual que é o valor da Coca-Cola? Veja o seguinte, aqui no começo, fazendo uma linha do tempo aqui, no primeiro dia nem sei quem fundou a Coca-Cola, no dia 0 aqui de fundação da Coca-Cola, qual que era o valor dela? Provavelmente quase nenhum, porque era só uma ideia, não tinha investimento nenhum, não tinha nada mensurável para nós calcularmos esse valor da empresa Coca-Cola, tá? Tanto que é bem comum quando pessoas têm ideias de abrir uma empresa, o Brasil é muito empreendedor, né? Ela chama outras pessoas para entrar e normalmente ela não cobra nada pela ideia. Ela fala, fulano, vamos abrir tal coisa, eu tenho uma ideia de produzir um refrigerante, e aí a gente compra isso, e aí já começa praticamente a proporcionalidade da sociedade, ela é muito ligada ao capital que será despendido ali inicialmente, tá? Então ela começa com valor quase zero. Quando ela inicia a produção, nos primeiros dias, o valor dessa empresa ele ainda é muito próximo da soma simples dos ativos que estão empregados ali. Por quê? No primeiro dia da empresa Coca-Cola, você não tem ainda nenhuma capacidade, nenhuma certeza, nenhuma projeção confiável do lucro futuro dela. Então, se você fosse entrar de sócio numa empresa com um dia de funcionamento, que tem um galpão, uma máquina e 50 mil reais investidos, provavelmente você vai entrar numa sociedade igualitária com 50% da soma desses valores tangíveis, tá?
Acompanhando comigo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos supor aqui que a Coca-Cola tenha começado com 50 mil reais, tá? Que é o mesmo valor do projeto aí. Com 50 mil reais. O que ocorre? Com o passar do tempo, essa empresa ela aluga um galpão, começa a produzir, compra matéria-prima, etc. Com o passar do tempo, ela... Vamos evoluir agora lá para muitos e muitos anos, tá? Hipoteticamente, a empresa ela teve um investimento de 50 mil reais inicial, tá bem? E aí, passaram-se aí anos e anos e anos, a empresa conseguiu desenvolver uma fórmula que o pessoal gosta e vende igual não, até mais do que água, né? E ela tem uma marca extremamente forte, a Coca-Cola é uma das marcas mais fortes aí do mundo, ela é mundialmente conhecida, ela vende muito. E aí é o seguinte, então nós temos uma parte tangível, tá? Temos um investimento inicial de 50 mil, e vamos supor que ela, hipoteticamente, manteve essas mesmas maquinários de 50 mil reais, tá? E ela tem um conhecimento, um know-how, a marca dela, a confiabilidade na marca dela, tem uma grande parte intangível, né? O que é a marca? Não dá para pegar a marca, é algo na memória das pessoas, então é algo muito intangível isso, a capacidade de organização dela, o know-how dos gestores ali em misturar os ingredientes e obter um produto diferente. Então isso é de difícil mensuração. O que eu estou querendo chegar? Hoje, qual que é o valor da Coca-Cola? Por quanto ela seria vendida? Em contabilidade, isso é chamado de equity ou de valor de mercado, ou tem vários nomes, valor presente, dos fluxos futuros de renda, mas é basicamente o seguinte, resumindo todos esses nominhos aí, é quanto alguém pagaria hoje para obter o pacote geral dessa empresa, tá? Tanto que é muito comum nós vermos empresas sendo vendidas por valores astronômicos e absurdos aos olhos de quem não entende do negócio, que é um valor muito maior do que a soma simples dos ativos físicos, é muito mais do que somar o valor do maquinário, somar o valor do terreno que ela tem, somar o valor da estrutura física que ela tem e do caixa disponível que ela tem, tá bom? Então, por que alguém compraria Coca-Cola pagando, sei lá, hipoteticamente 1 bilhão aí de dólares? Por que ela vale 1 bilhão hoje? Alguém paga 1 bilhão hoje porque ele sabe que no futuro ela vai gerar renda, receitas, lucros maiores do que esse 1 bilhão. Isso é bem óbvio e normal e natural, tá bom? Partindo desse pressuposto que o valor atual de uma empresa, ele vem do fluxo futuro que ela vai gerar de rendimentos, eu quero evoluir para uma segunda empresa. Eu trago aqui novamente a linha de pensamento, então alguém teve uma ideia, nesse caso foi uma ideia brilhante, ele uniu pouquíssimos ativos físicos, tá? Um computador, teve um investimento inicial sim, financeiro, desenvolvimento de um aplicativo, e aí ele uniu, sabia o que fazer, o know-how, essa parte mais intangível, aqui está muito mais presente nas empresas tecnológicas do que, teoricamente, está numa empresa mais tradicional, tá? E aí ele fornece um serviço de aplicativo de transporte de passageiros, tá? É conhecidíssimo aí, a Uber. A Uber é incrível, uma empresa que ela não tem nenhum carro e eles lucram com o transporte através de carro, de moto, hoje também e tal. Então aqui, quanto vale a Uber? Trazendo o exemplo que eu tô trabalhando aqui com vocês. Quanto que vale a Uber? Se nós fôssemos somar aí, obviamente eu não tenho esses números, né? Uma empresa privada. Se nós fôssemos somar simplesmente os ativos tangíveis e físicos que ela tem, daria um valor muitíssimo menor do que o valor de mercado atual dela. Porque, como eu disse, o que importa não é a soma dos ativos dela, mas sim a capacidade futura de geração de receita. Pronto, então vamos chegar nessa empresa, que é o foco aqui.
que é a empresa Day Trader, tá? O que é a empresa Day Trader? Seguindo novamente essa linha de pensamento. Alguém chamado Day Trader, essa pessoa ela teve uma ideia, que ela queria dominar o mundo, ela pegou um capital e ela usa só um computador, talvez só um celular, inclusive nem aconselho operar só pelo celular se você é iniciante. E aí, somando isso a um determinado conhecimento, know-how, a parte intangível, saber o que fazer, etc. Foquem, prestem muita atenção nessa parte aqui. Ela tem que o quê? Ela tem que gerar riqueza. Ela tem essa empresa, quanto vale essa empresa, né? Então, qual que é o valor dessa empresa? É a capacidade dela, como nos outros casos, a capacidade dela de gerar lucro e riqueza futura. Tá bom? Eu tenho muito claro isso na minha mente. Vamos evoluir agora para onde eu quero chegar com tudo isso. Então, se nós concordamos que o valor atual da empresa é a capacidade futura de geração de riqueza, e ela não é em momento nenhum, qual que é o caixa que é disponível que essa empresa tem? Qual que é a soma de ativos tangíveis, dos ativos físicos que ela tem? Ah, mas qual que foi o total investido nela já até hoje? Veja, isso não importa diretamente para o valor atual da empresa. Vamos pegar um exemplo de uma concorrente da Coca-Cola, a Star Coke, uma suposta Star Coke, tá? Ela começou lá com uma ideia, alguém teve uma ideia, e aí ele investiu $300 mil, 6 vezes mais do que a Coca-Cola. Foi passando o tempo, ele não tinha know-how, não tinha capacidade, não se organizou adequadamente, não soube gerir os recursos disponíveis por ele. E aí passou um determinado tempo, ele está tendo só prejuízo, não tem capacidade quase que nenhuma ou muitíssimo pequena de geração futura de lucro, tá? Quanto vale hoje a Star Coke, então? Quanto você pagaria por ela? Ah, mas olha só, tem um prédio lá, tem um terreno lá que vale muito. Mas não é isso que mais importa, e sim a capacidade futura de geração de receita, tá? Então, esse é um exemplo de muito valor físico e tangível investido, só que com uma incapacidade de organização para isso e geração de recurso, automaticamente o valor da empresa diminui. Então, a lucratividade ela é calculada como? Se eu sei o valor atual da empresa, a lucratividade em qualquer período que você escolha, e eu gosto muito do período mensal, porque nossas contas vencem mensalmente e tal, já é um período bacana. Então, pegando o exemplo de qualquer empresa, mas se uma empresa ela lucra R$50 mil no mês, qual que é a lucratividade dela, percentualmente falando, que é algo bem, todo mundo compreende, é factível, né? É os R$50 mil que ela teve no período, no mês, divididos pelo valor atual dela, quanto que ela vale, né? Então, supondo aí que ela valha R$1 milhão, tá? Se eu não estou ruim de conta, então ela tem uma lucratividade aí de 5% ao mês. Então, aqui é o valor atual dela, tá bom? Não é, como eu já disse, não é o caixa disponível, não é o total já investido, não tem nenhum outro fator que é adequado para cálculo de lucratividade, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Conclusão de toda essa minha linha de pensamento. O dinheiro, ele não é o mais importante no day trade, tá? Eu sei que o nosso negócio, se for olhar, uma empresa tradicional, uma empresa tecnológica, o negócio day trade é o mais líquido, é o mais sem barreira, é o mais sem estrutura de todos, inclusive mais do que a Uber. Nós não precisamos nem de aplicativo pago. Você consegue utilizar um aplicativo, o custo é muito baixo para transação e tal. Então, nós temos basicamente um grande custo, que fica muito claro para nós, que é a parte de capital disponível. Você pode chamar, eu não gosto desse nome, chamar de banca, mas é o valor que você vai gerir
disponível para transações em day trade, tá? Ele é um fator só, mas ele não é e não deve ser mensurado como o valor da sua empresa, tá bom? O que é mais importante? Aquela segunda parte lá, aquela parte intangível. Para o day trade, o que é a parte intangível? É a sua capacidade técnica, o seu know-how de execução, a sua capacidade de habilidade, experiência. Eu não sei qual nome você quer dar para isso, é até difícil dar um nome para isso. Mas o quão bom você é em transacionar, seja a estratégia que você tenha adotado. Tape reading, fluxo, análise gráfica, scalper, se alonga, se não alonga, se faz uma operação, se faz 50 operações, eu não me importo com isso. Se você tiver a capacidade de comprar e de vender, de transacionar, tendo lucro, você tem sim uma habilidade de ser lucrativo nesse mercado. É isso que mais importa. A título de exemplo, eu tomo a liberdade de trazer o nome do Kaique Costa, que é um baita de um operador. Sigam ele, inclusive, ele é muito coerente em suas colocações, ele opera fluxo muitíssimo bem. O Kaique Costa eu vou usar como exemplo de um ótimo operador que tem um know-how muito grande, uma capacidade muito grande de geração de recursos futuros, tá? Ele vale muito. A empresa, tirando a parte educacional, a empresa trader Kaique Costa vale muito. Pelo histórico dele, a capacidade dele. Qual que é o valor? Não é possível vender o Kaique Costa. Mas quanto ele vale, entendeu? Então, assim, o Kaique Costa gerindo 100 mil reais. Hoje, zero a vida, começou 2024. O Kaique Costa com 50 mil reais disponível para operações no mercado financeiro. Ele tem uma capacidade percentual de geração de riqueza desses 50 mil reais. O dinheiro é importante, mesmo para o Kaique Costa? Óbvio que é. Ele não tem capacidade, não tem know-how que faça dinheiro sem dinheiro para trabalhar. Mas o dinheiro é o mais importante? Não, muito longe disso, pessoal, muito longe disso, tá? O Kaique Costa, vamos trazer em números, o Kaique Costa vale, sei lá, 1 milhão de reais, tá? Então ele tem uma capacidade, ele vale muito, com um valor de capital, ele vai trabalhando esses 50 mil, claro que tem uma proporcionalidade e tal, e vai gerando recursos futuros, tá? O que ocorre? O que eu vejo muito? Eu vejo iniciante, olha o Kaique Costa lá, e o iniciante ele tem o quê? Talvez ele conseguiu um dinheiro, 50 mil reais, ou um valor menor, e ele quer performar percentualmente igual o Kaique Costa. Isso está extremamente errado. Por quê? Ele tem só um fator, que é o que menos importa, que é o capital, que é o recurso disponível. Tá? Ele não tem a capacidade, o know-how, a experiência que o Kaique Costa tem. Por isso que ele nunca vai performar igual. Isso é o mais correto, isso é justo. Tá? Isso, para mim, é muito claro, é coerente isso, tá? É incoerente você querer performar igual o Kaique Costa, achando que, eu vi um videozinho só, uma diquinha dele, onde compra, onde vende, é só isso? Não, não é só isso. Tem toda uma bagagem por trás, tá? Então, saiba que trate você, eu gosto muito dessa visão empresarial e visão de longo prazo, então foque. Se você é uma empresa, como a Coca-Cola começou pequena e tal, foque no longo prazo. Nenhuma empresa tem lucro no primeiro mês, sabe? Nenhuma empresa nasceu grande. Ela pode ter nascido com muito capital, só que não significa que ela é grande no sentido de geração de riqueza. Então, assim, se você não sabe o que você vai fazer, se você tem muito capital investido e quer operar grande, acha que quanto mais dinheiro, mais você vai ganhar, saiba de uma coisa, os maiores casos de perdas grandes são de pessoas que tinham muito dinheiro, muita capacidade fora do mercado, juízes, auditores, empresários muito bem sucedidos e acharam que o dinheiro seria capaz de dar uma empresa forte para eles dentro do day trade. E aí o que aconteceu? Eles perderam muito dinheiro, tá? Então foquem em se fortalecer e não ganhar dinheiro agora.
Faça um plano de alguns anos para frente. O que eu quero ser como empresa daqui a alguns anos? Porque aí todas as suas atitudes hoje serão no sentido de se fortalecer como operador e não ganhar dinheiro. Quem tenta ganhar dinheiro, faz tudo para ganhar dinheiro hoje, imediatismo, vai perder dinheiro, vai virar estatística. Eu sempre falo isso aqui, tá? E aqui o que eu já disse do Kaique Costa, olha, não comparem o seu lucro, se você teve um determinado lucro, tanto em termos absolutos, R$1.000 no mês, R$100, etc., com outro operador mais capacitado que você. Mesmo que ele esteja trabalhando com o mesmo capital, porque ele tem um valor muito maior que o seu. Pense sim em eu vou me dedicar a estudar, me preparar, aprender, seguir boas pessoas, aprender com meus erros, retroalimentar o meu processo, para aí sim eu me fortalecendo e um dia performar igual aquele operador. Eu confesso que eu me sinto um pouco tolo quando alguém menospreza e chega e olha, você fez tantos R$1.000 com tal capital. Ela faz essa conta de 3 de padaria e ela acha que ela vai fazer igual. Ela de fato está menosprezando, não está dando valor, não está entendendo isso, tanto que eu me dediquei para chegar a performar bem nesse mercado. Enfim, é isso que eu queria passar de informações para vocês, de aprendizado, de experiências. Se gostaram, deixa um like, deixa um comentarinho, manda para um coleguinha, que ajuda a eu crescer um pouquinho mais na rede social, que é extremamente difícil para quem fala a verdade e quer ajudar e não quer vender ilusão. Bom domingo ou qualquer dia que você esteja assistindo. Um abraço do William Bontorin, valeu!